onde quer que você esteja, se você tiver um tempinho, para você ouvir um pouquinho, porque isso é um aprendizado maravilhoso, é a palavra de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Pastor André Luiz. Queridos, aqui estamos nós no programa Vozes Angelicais para falar sobre a voz de Deus. Como aprender a ouvir a voz de Deus? Deus fala conosco sempre, porque o seu interesse, a sua intenção é proporcionar para nós livramentos. É muito importante você se preparar para ouvir a voz de Deus, você buscar, você desejar entender a voz de Deus, porque a voz do Senhor nos dirige dia após dia. Eu quero deixar um texto bíblico para você em Jó, no capítulo 33, 14 a 16. Quantas vezes você já leu esse capítulo? Quantas vezes você já leu o livro de Jó? Mas será que você já prestou atenção aqui num detalhe muito profundo? 14 a 16 de Jó, capítulo 33. O texto diz: antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem de seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Observe que Deus fala porque Ele tem a intenção de proporcionar livramento para você, direcionar a sua vida, orientar a sua vida, guardar você inclusive da soberba. Às vezes você tem um sonho assustador porque Deus quer que você compreenda a necessidade de ser humilde. E aqui, nesta tarde, nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. E eu já contei meu testemunho, você no nosso canal Reação Pentecostal pode ver parte do nosso testemunho ali. Hoje eu quero contar uma outra parte do nosso testemunho, voltada para esse aspecto, como Deus fala, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Primeiramente, queridos, antes de eu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eu saí de um portão onde eu estava de serviço, no quartel-general, ali do Corpo de Fuzileiros Navais, e quando eu subi em uma determinada sala onde jovens estavam reunidos conversando, falavam acerca do amor, então eu disse para eles: ei, vamos mudar o assunto, porque esse negócio de amor não existe, porque não tinha conhecimento do amor. E de repente um jovem disse assim, chamado Melo, soldado Melo: ei, você está enganado, ainda existe amor e existe alguém que te ama muito. Sim, a voz foi do Melo, mas a palavra foi de Deus, porque aquela palavra não me deixou mais dormir. Eu estava ali 8h15, 20h15, a meia-noite deveria voltar para o meu posto, mas eu não consegui dormir. Quando foi perto da meia-noite, eu fui acionado para assumir a minha posição lá no posto de meia-noite até 2 horas da manhã. E eu não consegui dormir. E aquela palavra batendo forte no meu coração: ainda existe amor e existe alguém que te ama muito. Aí você pode dizer, mas isso aí é a voz de Deus? É só você prestar atenção, porque na sequência, quando eu estava ali isolado, naquele posto, pensando, refletindo naquela voz, de repente aconteceu algo tremendo, quando eu tive a oportunidade de ouvir uma frase: André, você precisa procurar uma igreja evangélica. Não foi uma voz audível, mas eu compreendi perfeitamente essa frase. E eu disse no meu coração: eu sou livre, amanhã mesmo eu vou procurar uma igreja evangélica. E quando eu saí do meu trabalho, no dia seguinte, quinta-feira, fui até Santa Rosa, lá em Niterói, peguei um ônibus na parte da tarde e vim para o centro de Niterói, e ali desci do ônibus e tentei entrar numa igreja.
foi ali que eu descobri que eu estava enganado, eu não era livre. Porque quando eu tentei entrar na igreja, eu parecia que estava amarrado pela cintura e não conseguia pisar no primeiro degrau. Voltei envergonhado, andei pela rua fora, passei em diversas igrejas, em todas elas eu não consegui entrar. Quinta-feira eu disse, mas amanhã eu vou conseguir. Aí na sexta-feira, pela segunda vez, eu tentei entrar numa igreja e não consegui, pela segunda vez. E aí cheguei em casa frustrado e liguei o rádio para dançar um pouco, porque a dança era o meu Deus na época. Inventar um passo, participar, quem sabe, de mais um concurso, porque eu participava de muitos concursos de discoteca naquela época. Mas quando eu liguei o rádio, não caiu numa rádio de música pura e simplesmente. Era uma mulher que falava do poder de Deus, que falava do amor de Deus. Naquele momento que eu estava ouvindo aquela palavra, eu fiquei até feliz, porque eu não consegui ir à igreja, mas a igreja veio até mim, através do rádio. Como você está me ouvindo agora, através do programa Vozes Angelicais. Então aquela mulher falando do amor de Deus, de repente interrompeu a sua fala e começou a falar uma língua estranha, uma língua que eu nunca ouvi na minha vida, mas eu senti meu coração bater mais aceleradamente. Foi quando então eu disse ao Senhor, Deus, se o Senhor está falando comigo, deixa eu entender estas palavras. Aquela mulher, na mesma hora, parou de falar a língua portuguesa e disse assim, por 2 vezes, disse assim mesmo, jovem, por 2 vezes me procuraste, mas não me encontraste, mas eu te guiarei, eu te guiarei. Queridos, eu pude ali ouvir a voz de Deus. Deus começou a falar comigo através daquela rádio, através daquela mulher. E eu tive a oportunidade então de ouvir uma voz claramente, que não ficou dúvida no meu coração, que apesar de ter sido uma mulher falando, era Deus falando comigo, que iria guiar, orientar a minha vida. E não demorou, no domingo próximo daquela semana, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E depois que eu aceitei a Jesus, então passei a ter outras experiências com a voz de Deus. Lembro-me que eu cheguei do meu trabalho, e aí eu fui me preparar para um banho, tirei a camisa para entrar lá no chuveiro, mas na hora me veio clara a voz de Deus dizendo, coloca a camisa e desce. Ora, que coisa tremenda. Eu peguei a camisa, claro, e ouvi a voz de Deus. E quando eu desci do prédio, tinha um jovem gritando muito alto, Jesus, Jesus, Jesus. E quando eu olhei para esse jovem que gritava, eu percebi que ele estava endemoniado. Eu era novo convertido. E na frente desse jovem que gritava, um outro jovem com um semblante de um cristão, mas que não sabia o que fazer. E do outro lado da rua, uma multidão, uma grande multidão, e ninguém fazia absolutamente nada. Impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui até aquele jovem que gritava e orei por ele e clamei por ele. Ele se voltou para mim e cuspiu no meu rosto. Na mesma hora eu levantei a minha mão e clamei o nome do Senhor Jesus. E aquele moço, para espanto meu e daquela multidão, ficou congelado. O pescoço dele ficou endurecido, ele não se mexeu, não falava, ficou endurecido, parecia uma estátua. E aquilo foi um susto muito grande para mim, porque eu não tinha experiência ainda, era um novo convertido com o Evangelho. Apenas ouvi a voz de Deus e obedeci. Mas naquela hora saíram as pessoas de dentro da multidão e cercaram aquele jovem comigo e começaram a clamar pelo nome de Jesus. E aí vários demônios foram saindo. E nós passamos horas ali expulsando demônios. Até que em um determinado momento aquele moço respondeu pelo seu próprio nome e estava completamente liberto e contou o que aconteceu com ele. Então foi uma experiência muito forte para mim como novo convertido. Põe a camisa e desce. Depois disso, queridos,
eu tive uma outra experiência, porque eu já era cabo, eu tinha passado na prova de sargento, estava muito feliz, quando de repente recebi um comunicado que eu tinha que apresentar um documento. Eu apresentei o certificado de conclusão do 2º grau, mas exigiram um diploma. Se eu não apresentasse em 72 horas, eu não seria encaminhado para o curso. E fiquei numa situação muito difícil. Então eu dobrei os meus joelhos e falei com Deus: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu estou aqui com o meu problema, mas o Senhor, onde está? Foi assim que eu orei. Eu estou contando para você que eu era novo ainda, não tinha muita experiência. Foi desse jeito que eu orei: onde Tu estás? Queridos, e dali saí, falei com a Nicinha, que na época era a minha noiva, e eu desci para o centro do Rio de Janeiro para buscar ajuda. Quando eu cheguei no centro do Rio, eu procurei uma secretaria que estava lá, que era a Secretaria de Educação, onde eu me sentei para conversar com a primeira pessoa, uma atendente, que disse: não tem jeito, a gente não vai conseguir ajudar, porque demora muito tempo isso. Quando uma mulher passou do lado, ouviu a minha aflição e voltou e disse: deixa ele vir comigo. E me levou na sua sala. Queridos, resumindo, ela assinou um documento, me orientou, e eu fui passando por vários lugares, peguei meu diploma lá no colégio onde ela me ordenou, e depois eu fui em vários lugares. Não demorou muito, eu voltei até ela com o documento com os carimbos necessários. Ela me pegou praticamente pela mão e me levou no MEC. Me levou lá em cima, num determinado andar, e fui: aguarde aqui. Fui lá na última mesa. Quando voltou novamente com o envelope, entregou na minha mão, e eu perguntei para ela: minha senhora, para onde é que eu vou agora? Já fui em tantos lugares. Ela falou: pode abrir agora o envelope. Quando eu abri o envelope, estava todo assinado. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Aí você pergunta: o que tem de mais nisso? Tá certo. Ali estava a minha história, minha vida. Eu dependia daquele documento. Estava aflito. Mas quando ele me entregou aquele documento, foi um sorrisão, uma alegria muito grande. E aí, quando eu me virei, queridos, aí me veio a voz do Senhor dizendo: André, eu estou aqui. Ou seja, Glória. eu perguntei: onde tu estás? Quando eu virei, veio a voz do Senhor no meu ouvido, muito claramente dizendo: André, eu estou aqui. Queridos, eu fiquei assim maravilhado, saí dali correndo para entregar aquele documento lá do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, subi a escadaria correndo, e quando eu fui entregar o documento, o oficial que foi receber disse: olha, nós não vamos receber o seu documento. Aí eu fiquei espantado: mas já está aqui, está dentro do prazo. Ele disse: nós não vamos receber. Aí eu falei: por quê? Ele só apontou para o alto e disse assim: olha, o homem lá de cima, ele disse assim, o homem lá de cima resolveu aceitar sua documentação, pode ir e apresentar-se para o curso. Ora, eu fiquei com aquele documento na mão e eu estava aflito, e Deus estava agindo. Escute, você pode estar aflito aí na sua casa, mas não imagina que o teu Deus está trabalhando por você. Descanse no Senhor, Deus é contigo. Irmãos, impressionante foi quando eu peguei aquele papel que estava na minha mão e eu não larguei dele, mas quando eu me virei, aí a voz foi diferente: André, eu estou aqui e sou Deus Todo-Poderoso. Glórias. Ou seja, Glória a Jesus. Deus estava respondendo àquela oração que fiz. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus está perto de você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus falou comigo. Eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mais à frente, já como sargento, eu estava na Avenida Brasil. De repente, naquela pista normal, do fluxo normal dos veículos, a pista estava boa, livre, eu estava com uma moto. E de repente me veio dentro do capacete uma voz dizendo: sai daqui e passa para o outro lado. E eu queria questionar aquela voz, porque do outro lado a pista estava cheia de carro, e onde eu estava livre. Mas eu obedeci aquela voz e passei por uma agulha e fui para a pista que estava cheia de carro e deixei a pista livre. E aí eu disse assim: eu estou ficando louco, porque eu estou ouvindo vozes aqui dentro do meu capacete.
De repente, queridos, quando eu olhei no retrovisor lateral, no meu retrovisor ali da moto do lado esquerdo, eu vi uma roda completa de um caminhão vindo na direção onde eu estava. E se eu não tivesse obedecido aquela voz, eu teria sido atropelado pela roda do caminhão, que certamente teria me matado ou causado um grande acidente. Mais uma vez, ali ouvi a voz de Deus. Na sequência, queridos, eu quero dizer para você que eu me formei oficial. E quando eu me formei oficial, eu fui para Brasília. Então todo o meu ministério foi aqui no Rio de Janeiro. Eu apenas passaria uma temporada de poucos anos ali em Brasília. E me apresentei numa igreja e lá fui ajudar a obra de Deus. Mas um dia Deus me falou claramente comigo: André, você vai ser ordenado. Aí eu falei: Senhor, mas ninguém me conhece aqui. Como que eu serei ordenado a pastor aqui nesse lugar? André, você vai ser ordenado a pastor. Bem, quando eu cheguei na igreja no domingo, o pastor me chamou e disse: André, Deus falou comigo para ordenar você a pastor. E aí ele me encaminhou para a ordenação e me fez a ordenação a evangelista. E não demorou muito, então eu fui ordenado evangelista pela Convenção de Brasília. E quando foi na primeira reunião de pastores que participei, um pastor se levantou e disse: olha, vocês erraram na ordenação desse homem. Ele não é evangelista. Aí o pastor que estava presidindo a reunião disse: olha, você tem que se apresentar aqui para dizer onde nós erramos. Ele falou: é porque vocês não conhecem a chamada desse moço. Eu conheço e vou dizer, ele não é evangelista, ele é pastor. Na hora, um pastor que presidia a reunião: então vamos consertar esse erro. Os irmãos aprovam que ele seja mudado a sua credencial de evangelista para pastor? Foi na hora. E aí foi a... Eu fiquei nem praticamente um ano como evangelista e foi feita a minha ordenação a pastor. Isso tudo para cumprir a palavra que o Senhor fala, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Já ordenado, querido, eu vim para o Rio de Janeiro para ajudar o pastor Manuel Jefferson na Assembleia de Deus em Parque São Vicente, uma igreja que estava emancipada pela Assembleia de Deus em Cordovil, de onde eu vim. Eu fui membro, batizado nas águas, ali eu fui auxiliar, diácono, presbítero, foi lá que eu me casei. Bom, e vim aqui, que era a congregação de Cordovil, ajudar o pastor Manuel Jefferson. Logo, o pastor Manuel Jefferson me chamou com problemas de saúde e disse: André, vou precisar passar a igreja para você. Só tínhamos nós dois como pastores da igreja. E eu disse: pastor Manuel Jefferson, eu não posso assumir a direção da igreja porque eu sou militar, eu sou tenente, recém-formado, eu preciso dar prosseguimento na minha carreira. Se você não assumir, disse ele, eu devolverei a igreja para a Assembleia de Deus em Cordovil. Claro que isso iria criar um transtorno para a nossa igreja. Então eu entrei no gabinete naquela hora para buscar o Senhor. Mas quando eu entrei na sala, me veio a voz do Senhor quando eu estava questionando o seguinte: quem poderá me ajudar a fazer essa obra? Porque basicamente a igreja não tinha muitos obreiros. E o Senhor me falou claramente: o presbítero Carlos. Logo, hoje, o Carlos, que dorme no Senhor, que foi ordenado a pastor na sequência, fui o meu vice-presidente e nós assumimos a presidência da igreja e já se passaram mais de 20 anos na direção do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Queridos, mais adiante, e nós estávamos com um trabalho muito profícuo ali em Parque São Vicente. A igreja cresceu bastante, uma igreja que nós terminamos a obra, a construção. Só aconteceu um detalhe: a igreja lotou, não tinha mais lugar para colocar gente. A igreja onde nós estamos. Então adquirimos um imóvel, um terreno grande, 100 por 110. Fizemos logo uma maquete enorme para construir uma igreja gigantesca ali naquele lugar. Estávamos muito empolgados, mas eu não gostei do telhado que o técnico fez, me apresentando ali, o engenheiro, o arquiteto. E aí eu fui ao Senhor no meu quarto, na minha casa. E quando eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar com Deus da minha preocupação com o telhado da igreja, a voz do Senhor me veio mais uma vez dizendo: André, você está preocupado com o telhado da igreja?
olhe para o alicerce da minha casa. Aí como alicerce se a gente não tinha feito nada ainda no terreno? Claro que o Senhor estava falando da obra espiritual. Dali por diante, queridos, eu tive que passar por uma renovação na minha vida ministerial. Porque eu precisava entender o que Deus estava querendo. Não era o templo grande, não era essa grande construção. Ele queria que eu cuidasse da saúde do seu povo, da sua ovelha. Foi o momento em que nós percebemos a grande luta que se levantou no estado do Rio de Janeiro contra todas as igrejas. A força do movimento neopentecostal, a força do movimento pós-moderno que trouxe o movimento neopentecostal, que na verdade começou a combater uma série de doutrinas que vinham sendo ministradas nas igrejas. Muitos modismos, muitos movimentos, e o incrível é que as pessoas foram recebendo e mudando o seu comportamento, passando então a ouvir uma frase dizendo: isso é legalismo, isso é legalismo, isso é legalismo. Isso virou uma moda no meio dos evangélicos. Qualquer pastor que fala de santificação, de separação, que toca qualquer mudança em termos da necessidade de mudança de comportamento das pessoas, é legalista. Qualquer coisa é legalista. Isso virou uma moda. E as pessoas então começaram a procurar um evangelho, um novo evangelho que liberte as pessoas desse tal legalismo que a Bíblia mostra ou que as igrejas ensinam, como, por exemplo, o comportamento saudável da mulher, no comportamento santo que a Bíblia recomenda, ou do homem. Ou seja, houve uma mudança na identidade, uma mudança no jeito de falar, no jeito de cultuar, no tipo de música que é a igreja. A igreja foi sendo transformada, e aquilo foi uma força muito grande. Mas passados esses 30 anos, você pode refletir se a igreja é a mesma. É só você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47, e fazer uma comparação daquela igreja com a igreja que nós estamos vendo nos dias de hoje. Se Deus está feliz com essa igreja. Foi assim que Deus falou comigo para eu cuidar dos alicerces da igreja, zelar pela igreja. Bem, queridos, assim Deus falou profundamente comigo. Bem, quando eu estava em Brasília como capitão de fragata, já não faz muito tempo, Deus me deu uma noite de revelação, onde eu vi mais de 15 manuais numa noite que o Senhor me permitiu ler, e me mostrou toda a história da igreja que eu estaria pastoreando. O momento em que a igreja iria perder muitos membros, mas depois o momento em que a igreja encheria novamente de membros. Tudo. E eu fiquei muito triste, preocupado com aquela primeira fase onde a igreja perdia muitos membros. E eu ficava ali atento quando Deus falou comigo: nem a primeira, nem a segunda fase é sua ação ou sua responsabilidade. Eu sou o Senhor e o dono da obra. A responsabilidade era toda dele, era Deus agindo para fazer com que a igreja ficasse no modelo que ele desejava. E eu fiquei muito tranquilo com essa revelação e pude conduzir a obra de Deus sempre na minha posição. Eu só planto ou eu só rego, mas quem dá o crescimento é Deus. E hoje, claro, eu me alegro em ver a Igreja Assembleia de Deus em Parque São Vicente cheia de crentes que amam a palavra de Deus e que amam o Senhor. Bem, finalizando, eu quero aqui dizer para você que de repente a voz do Senhor me veio mandando eu ensinar para a igreja Apocalipse. Bem, meu conhecimento do livro de Apocalipse é um conhecimento genérico, seria um conhecimento geral, mas o Senhor me deu ordem e eu comecei no capítulo 1 e depois eu vi que dificuldade que eu estava entrando ali agora, que o livro não era fácil. E aí o Senhor me mostrou a necessidade de eu ser dependente dele. Depois de ler tantos livros e ver muitas discussões acerca dessa necessidade de mudança, de modernização da igreja, e eu não concordando com aquilo, porque eu vi que a igreja estava caminhando numa sequência, num lugar, numa direção totalmente equivocada, eu apresentei livros, nomes de autoridades espirituais, de pastores. Senhor, é isso aqui, eu não tenho como contra-argumentar o que eles estão apresentando aqui.
foi quando então Deus assumiu o controle total da minha vida e a sua disciplina e a sua orientação. E quando ele me determinou que ensinasse o livro de Apocalipse, ele cuidou. Um detalhe muito importante: todas as madrugadas ele começou a me acordar, de 2 às 3 horas da manhã. E me acordava, e me chamava, e eu abri o livro, e ele foi me ensinando o livro de Apocalipse de uma forma maravilhosa. Nada novo, porém a revelação das Escrituras, que comprovam que os apóstolos estavam certos, que comprovam que os irmãos que receberam a revelação dos anos 20, 30, 40 estavam certos. E que hoje existe um equívoco muito grande por parte de teólogos e escritores que insistem em apresentar umas novidades exóticas nos dias de hoje, que são muito preocupantes, que estão afastando a igreja da posição que deve ocupar. Assim, queridos, eu me lembro muito bem em uma noite em que eu, lendo a Bíblia, ali no capítulo 4 do livro de Apocalipse, e fiquei assim muito feliz em ter uma revelação sobre o mar de vidro semelhante ao cristal. O Senhor falou comigo claramente que ali estava a igreja diante do trono. Eu fiquei espantado com aquela voz, eu fiquei espantado com aquela revelação. E aí eu fui para minha esposa, acordei a Nicinha, que aí ainda com aquele olho meio bêbado de sono, ouviu eu falar, mas não entendeu nada. Mas eu estava em êxtase ali, porque Deus falou comigo de uma forma muito clara. Aí quando eu pensei que fosse dormir, Deus mandou eu levantar e abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 2, e eu vi como aquele mar de vidro que estava diante do trono ofereceu um deslocamento, mostrando claramente que se tratava de pessoas. Tratava de pessoas, e não o que a gente lê em vários discursos por aí, de pessoas que não sabem o que falar e dão uma interpretação completamente equivocada ali naquele livro. Mais vale a revelação de Deus sobre a sua palavra. Assim, queridos, eu quero deixar essa experiência minha para você, que hoje eu estou aqui. Hoje eu dirijo e presido a igreja Assembleia de Deus em Parque São Vicente, mas muito consciente de que Deus toma conta da nossa vida, Deus dirige as nossas vidas. Quantos livramentos eu poderia contar para você agora? Eu apenas fiz um resumo, porque eu me lembro bem quando eu estava caminhando na rua, ali em Parque Mercúrio, e aí veio a voz do Senhor, quando um carro passou do meu lado, e logo eu senti que eram marginais que estavam ali. E aí o Senhor falou comigo: eles vão voltar. Eles entraram na Dutra, mas na Dutra não tinha, era contramão, mas eles voltaram. E quando voltaram, encostaram do meu lado, prontos para atirarem. Mas aí eu só fiz um aceno para eles, tranquilo, que se eu tivesse que morrer, morreria ali mesmo, mas sem entender por quê. Mas logo um deles falou: vamos embora, não é ele. E foram embora. Só no dia seguinte que uma irmã foi lá na casa de minha sogra e disse: olha, avisa o pastor André Luiz que tem um moço lá que é traficante, muito parecido com ele, estão procurando matá-lo. Então ali já era para eu ter morrido, mas a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Então vale a pena você estar na direção de Deus. Eu lembro bem que aqui mesmo eu cheguei na minha casa, dei um beijo na minha filha, fiquei do lado dela, era dia, eu estava tranquilo, acordado, mas quando eu encostei a minha cabeça no travesseiro, que fechei os olhos, só para dar uma descansada, na mesma hora eu vi um carro passando do meu lado e de repente um acidente terrível veio na minha direção. Eu abri o olho espantado vendo aquilo, parecia um cinema. Aí eu falei: que susto! Aí de repente eu fechei os olhos novamente e deu prosseguimento naquela visão. Aí o que aconteceu, queridos? Eu quero dizer, logo algumas horas depois eu estava de terno e gravata indo para a posse, e no centro de Belfor Roxo eu estava com o meu carro, e aí eu ia ser abordado por um carro para levar meu carro, mas na hora que eles abriram a porta de trás, veio uma moto e bateu naquela porta. Os motociclistas caíram debaixo do meu carro. O tempo de eu parar, mas aqueles indivíduos que estavam intencionados a levar meu carro
não pararam, foram embora e o Senhor ali me deu um grande livramento. Eu estou falando isso para você porque, segundo a palavra que li, quando você tem um sonho de noite, um aviso de noite, não significa que aquele mal tem que acontecer com você. É um aviso de Deus, porque Deus quer te livrar. Se você teve um sonho, uma revelação, não fique apavorado. Vá para o joelho, confie no Senhor, porque Deus te avisa para desviar o mal, para desviar a espada de você, desviar a morte de você. Acredite assim na mão de Deus. Então que você possa, nesta tarde, ouvir a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para você. Deus fala porque te ama. Deus fala porque quer que você esteja pronto para ouvir a voz do Senhor.